Deus. Então, indo então, te diga uma fala ya Mungu. Eu tenho um tema que Deus que me deu para podermos compartilhar hoje. Imani ninasoma wanya Mungu alipasa Durante a semana, kutikora. sabendo que é a primeira semana que eu vou tomar Hilo o tempo ni de semana. compartilhar a palavra de Deus, Hilo ningesemana jambo imani ndivyo. eu só comecei a dizer, Deus, qual é a palavra? Imani nakubia Mungu mafala ngani Mungu. Então Deus me revelou, me deu uma palavra da vida atual como nós estamos a viver. Mungu alipasa masompenya. Então ele me dirigiu uma palavra de uma vida cristã. Então alipasa mmea wa Kristo, né? O bem wa Ele Kristo. dirigiu uma palavra para que seja tema do dia, que a vida cristã. Alipasa solonyaya utikigorani na pale upenyo wa Kristo. Aleluia. Amém. A vida cristã. Upenyo wa Kristo watende. Nós somos cristãos. Mfano ndife watende. Nós devemos conhecer o que nós somos. Mfano tetu tuwe kutindifishiani. Nós devemos saber o que nós devemos fazer. Mfano tetu tuwe kutifunika na Nós devemos saber quais são os nossos deveres. Mfano tuwafundana tuwe kutani Como um cristão, entende ashika mudovoni. como ele deve atuar, Iye aniatua como ele mudovoni. deve viver. Iye anirama mudovoni. Porque nós, hoje em dia, Ifipano majiano. vendo e reparando, Tinga tudingita. muitos que temos carregado o nome de cristão, Wasintu wa não vivemos na cristandade. Tukurana manini mkristo. Amém? Amém. Somos dito cristãos, Ifipano tumakunzua somos dito a pessoa de Deus, mas não vive na vida cristã. tukurana manini mpenyo wa Kristo. E carregamos o nome em vão. Tukutusa zina la Mungu mashaka. Carregamos o nome falsamente. Então tukutusa zina la Mungu takunama. É falsidade. Kuna mizani. Porque ação não temos. Então ifano A realidade não existe. Kasopati Mas kanisa. o nome nós temos. Mas jina Só tunalo da tena. igreja evangélica. Imani kinetendo Só wa da igreja evangélica. Só vai da igreja evangélica. Só vai da igreja evangélica. Mas ações da igreja evangélica. Os trabalhos que é necessário da igreja evangélica. Algo que você deve apresentar à sociedade como evangélico. É o que está falando. Então, deixou o trabalho. Amém? Amém. O que é isso de ser cristão, irmão? Sabe tu mesmo que não tem? É uma pessoa que saiu da escuridão, Tem muito que dá por cima. das trevas para uma maravilhosa luz de A Deus, por cima, agora vai chefe chamando. para anunciar ao mundo a palavra de Deus, Que a paz ninguém mais fala é muito. para que eles se tomem o exemplo de Jesus para o mundo. E eu para caramba de Santanisso, Jesus Cristo para ninguém. Ele colocasse no lugar de Jesus E para o mundo. assim que pampata lá Jesus para Tiborino. Porque se alguém se coloca no lugar de Jesus, Muito anda fica pampata lá como ele é Jesus. Jesus, E ele ninguém Jesus. a pessoa como de Deus, E ele ninguém muito famoso. e ele deve ser diferente do E ele mundo. abacava muito oficializado na wanta única. Aleluia. Amém. E agora se eu não tomo a diferença do mundo, Irmão, não diga cristianismo na wanta única. como que eu sou cristão? Irmão, não entende mudani. Se eu uso os modelos atuais, Irmão, ni maparamo ni kitu maparamo watu wa mungu. se eu falo da maneira como o mundo Irmão, ni fala, maronga, ni muda wa maronga wa unikao. eu insulto como os Irmão, outros ni insultam, marugana shit so shaka. eu bebo como os outros bebem, Irmão, ni ngo wa mama wa unikao. bebida alcoólica, Irmão, ni boga bebida. Irmão, Teresa. não tenho medo da prostituição. Irmão, ni mancha na ushira uvuta. Qual é esse nome cristão que você tem? Sinonori, na entendi, ndani. Cristo era assim? Jesus akamwona. Tomar o nome de ser cristão é uma grande responsabilidade. Kutusa tunamweli ni entende. De responsabilidade incurva. É uma responsabilidade maior. De responsabilidade incurva ni. Quando você diz que é um cristão, Yapo ngako entende. deve levar uma seriedade na sua Yapo vida. entende tu para Carregar a posição de Cristo na sua vida. Yapo imire na shimiro E kutishante. procurar ser sério em todo Yapo momento. karuliseri pantau Está na sente. igreja, Yapo interessa está no mercado, Pode no está no mercado. serviço, Pode passa. na comunidade, Pode como na sua casa, aonde você estiver. Pode kulipo Deve gari. tomar a postura de ser um cristão. Teu tem esse carinho shantende. Cristão não é só na igreja. Cristão nem igreja uno basi. Porque se eu vou na igreja, Irmão ninguém me igreja. apresento como um cristão. Nem te bangiza. Porque eu uso, venho e pego a minha Bíblia e vou à igreja. Ima fala hino, ima fala pai, na igreja. Mas saindo daqui, Mas ninguém podia parar. saindo daqui, Ninguém podia a parar. capoeira que eu usei para aqui, Capulana chegando no campo já tirei. Da polícia já Começaram passaram. com a minha senha. Imani kufamba na kasainga mwangungo já.
nguo za kufunga nazo, entende ele? Aleluia. Amém. A vida cristã. Empenho, entende? O cristão tem uma grande responsabilidade. Entende a responsabilidade de um. Porque as pessoas, eles veem em ti. Quanto uma mão não leva, mas Eles veem, aquele é um cristão. por ele entende. E ele quer aprender de você. E ele não funciona nem mesmo, E mas eles querem ver algo diferente de você. e eu não vou princípio da xinja. E ele quer converter, ele quer E conhecer a como é de não você. tinha Porque a palavra de Deus disse você para você pregar a palavra de Deus. Então você deve se pregar a si mesmo no meio. E quando você se prega, as pessoas veem a ação de Deus por meio da palavra que você prega de você. Então as pessoas converterão. E eles convertem. Se você aproxima e diga vamos à igreja. Você tem ações de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Vida cristã. Viva como crente. A vida cristã não é uma tentativa. Não é para tentar viver uma vida cristã. É para viver. Estamos juntos, irmãos? Não é para tentar viver a vida cristã. Não. Porque se você divide as roupas da igreja, roupa do meio da semana, roupa de serviço, você está querendo tentar viver a vida cristã. Não. São umas únicas roupas que você usa, devem ser essas únicas. Se assim eu disse, estamos a falar assim, se hoje outros faltaram, Então, irmão, não porque estavam no show à noite. siku akaribishwa matindini É cristão esse. tem uma ali matindini Como tu Nelson. na promessa matindini Ele, né? na efeito matindini Estava aí também. Eu acabou o barulho à noite. acabou Eu disse, mas Jesus, é um cristão que está aí nesse momento. irmão não dá chance por não ter como cure Está também animado aí. e eu para pensar por uma promessa na efeito Qual é o exemplo que você está dando? Jami Que tipo de ambiente que você está? Jami mente é uma essa mano E hoje, perderam o culto, porque assim está dormindo. leo warusa kutaleva ubona tangu ya kuputa kuya usikiefiri na promessa Aleluia, irmãos. Amém. Vamos à vida cristã. particularmente um penho a texto 1 de Pedro 2,9. primeiro de Pedro 2:9 naona mshikamo Mas vós sois a geração Irmão, senta. Quero uma pessoa que tem Bíblia. Não quero assim diz a palavra de Deus Bíblia. 1 Pedro 2:9 assim diz mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real nação santa povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Aleluia. Amém. 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 Mas vós sois uma geração santa, Primeiro, uma geração inteira, eleita, uma nação viva, sacerdócio real, uma nação viva, uma sacerdócio, nação santa. é povo e Escuta essa palavra, meu irmão. mas está uma falamanha. Somos escolhidos, Falam de nação viva, somos reais. falam de teu achado, Nós somos escolhidos, falam de nação viva, uma geração santa, é de geração inteira, na presença de Deus. também para o mundo, O povo adquirido, é povo meio, povo vai. para que anunciais a virtude da palavra de Deus. Que mesmo anunciar uma fala aí no mundo. Está compreendendo, irmão? Você essa bomba vai. Veja aí, Ona beleza. a grandeza que nós estamos a receber dessa palavra. Wanani com sua parte de vacina O que nós somos na presença de Deus? vamos diferenciar também no mundo. Nós não somos um qualquer, não. Vamos diferente para quem nada. Sacerdócio real.
Antissacerdócio washadidi. Uma nação santa, Povo idashena. diferente Idasianisana na do walamu. mundo. Idasianisana na nyika. Agora, quando você se mergulha no mundo, Awewe ngatipa momo munyigamu. essa realidade de sacerdócio, Shoshi shokwadi sha sacerdociosho. nação adquirida, Yoye mbalenge mbuba ida tikiriwi. serve aí? Yoye mchanisiwa benevo. Serve isso aí? Toto. Passa jinsi ya ulemelera. Que nós carregamos o umbigo de Jesus Cristo para o mundo. Ifano tukutenga shikati. Brilho ya Mungu para kunyika. Para onde que você passa, Pensi pawepo na pinda. as pessoas vejam o brilho de Jesus, Watu waone shieza sha Mungu. que haja um comentário Watu waonge mafala. perfeito, Mafala ya bwino sobremevo chakora kufisa Mungu. de júbilo, Mafala ya kuti ya kurumbita. palavras que dão glória. Mafala kuti ya kukuza. Amém. Os passos que você marca são apreciáveis. Passo zote za kumba fama na zote zile zikani passo kwangu. As pessoas querem sempre estar mais perto de você quando você fala coisas bonitas. Watu tiwa kalina shida na yebo kalina tuzi na yebo maningi chamemo kwamba kitu cha kufunikana. Tidakosha. Não é eu sou cristão, Na wewe kutinimana tinentendi. mas onde que há macumba, como se chama? Macumba. Leo kutinentendi makulungu makumbabo. Está ali também. Ilibobo nume Onde começa uma conversa de falar mal do ya outro. kuoneka mafala kuja kuonga kuiba. Eu sou o número 1 Ilimana ni número 1 ngentendi ilibobo sha. a corresponder à Mama conversa. kishachaira mafala ngentendi bobo. Mas aí a estragar a vida de alguém, Yo kushitongo bingonza. a destruir o lar de alguém, Futa banja manza. a destruir o serviço de alguém, Futa basa a manza. destruir o negócio de alguém. Futa negócio ya manza. Isso faz sentido com a sua vida cristã? Tele tungatombolora tunkalana sentido tunampeni wa kulengai wa tenti. Jesus era assim. Yesu yakaneba. É isso que Jesus ensinou? Ndivyo Yesu anatufundisha. Não, Ngabe bali. não é isso. Ndivyo tulini bali. Contrariando a palavra de Deus. Mfano sianisa mafara ya Mungu. O muito de nós Wazinji wa não nyumba. queremos viver o que a palavra de Deus diz, Mfano tukudaizi kuralama na mafara ya Mungu ya mas mwanzo. quero viver o que eu quero viver. Timbaralama muda tukuna Mas a responsabilidade que você carrega, vai viver o que você quer viver. Porque não é mais você que quer viver, é Jesus que vive em você. Você não pode Jesus a viver na sua vida. A sua vida não depende de você. Depende de Jesus. E sua vida depende de Jesus. Você recebe orientações. Usa seguras orientações bíblicas. Você fala segundo as orientações da Bíblia. Você anda segundo as orientações. Você obedece segundo as orientações. Amém, irmão? Um cristão tem um dever. Eu vou dizer para alguns deveres. Apesar de ter a primeira, mas já não temos que eu preciso de. Essa é a primeira semana do pastor. Eu não estou a querer pregar para vocês, eu quero ensinar. Essa semana é ensinar, não é pregar, não. O Senhor tem que ter muito tempo. Amém? Por isso que vamos trabalhar muito nas diligências, para que pelo menos a partir das 11, para eu ter tempo maior. O dever de um cristão. O cristão. Primeiro, quando você converte e recebe a Jesus Cristo, você tem um dever maior em primeiro lugar. O dever em relação a Deus. Aleluia. Dever ter um dever em relação a Deus. Amar a Deus em primeiro lugar. Este é um dever que não pode nem tirar nem a nem obedecer. É um dever que você deve cumprir. Ele disse, em Mateus 22, 37, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus com toda a sua mentalidade, com todo o seu
Amém. Amém. Porque há muito engano hoje em dia. Fano tikunamizana maningi E até prefere estar a esquinar pastores, fano timashira umzenga pasta. mas Deus Mas Mungu não tem problema. alibe problema zeresu. Não é meu problema. Para ele diz que Deus não tem problema. Iya mlongo Mungu alibe problema amamzenga pastori mas Mungu amakwenda sambolini kuchikuma. Amém. Amém. Não, cara. Quando anoitece, Problema. há barulho lá. Muito barulho. Ora os outros voam, só estão. Mwanangu wa mashida kufambana nzoutu nengendei. Watendi wo. Chobani hai. Amém. Você tem um dever de louvar a Deus. Yebu na shimanikitu shakurumbiza Mungu. É o seu dever como cristão. Shimanikitu nengendei. Salmos 34, 1. Salmo Leia aí, 34. Salmos. Salmos 34, assim diz a palavra do Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor está sempre em minha boca. 2. No Senhor se gloriará a minha alma. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. 3. Engrandecerei ao Senhor comigo. Juntos exaltaremos o seu nome. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Tens o dever de louvar a Deus. Eu vou na Shimanikitu. Adorar a Deus. Unamata Mungu mwe. É um dever seu. Shimanikitu shomeshi ningenkeni. Irmãos, Baba, quando falamos de adorar a Deus, Kingalonga nganya kumbita Mungu. eu fiquei alegre aqui quando vi irmão Botão. Irmã da casa da fanza. Até Wakabano wakatia shamba no final. Waje akamoka já. ele se sentiu, eu senti, não, esse irmão quer louvar a Deus. Irmã da tuturimba yeye kumbita Até Mungu. estava com fome de como eu até talvez Ade voar hapo mesmo. kuli irmã no mbuga Eu queria que deve ser, deve procurar ter ânimo. Irmã da ukaramona na Deve procurar ter shamba. alegria. Fale na tanto. Parar de se humilhar na casa de Deus. Yebo no pode ukarana. Parar de ter a tristeza aqui nessa Não casa. pode ukarana Aqui é um lugar para adorar a Deus. Nyumba É um kujifanya lugar para poder exaltar a Deus. Nyumba kujifanya Cante louvores, adora a Deus. Mumurumbitsa Mungu mwe. Até Deus tinha feito o Lúcifer, o Satanás, para só prestar adorações e louvor a Ele. Deus ama louvores. Mungu amafuna. Agora você que não quer louvar a Deus, Yebo kudairu você que não quer adorar a Deus, Yebo kudairu kumurumbitsa Mungu mwe. anaimba mbali basi. Walimba duare basi. Tambirashani. Lá no Tixano das Mães, lá, Kwako kunatsimaini kushishana. não te vou. Again. Wambaimba aro. Sábado jovem, Saba jona jovem. não te vou. Again. Domingo. Domingo nilikuwa nimbera. Nimbera Mungu. Ni hadi kuzuki ni shani ndando kana basi. Irmão, sabe que você vai aprender? Ini mweza kuanza kitabu Mungu. Ini. Tá bom, vem esse domingo e tal. Okay, bera tumiko mwe setu. Mostra, não falar Deus, chega cedo. Bera setu ba Mungu tu setu. Sikonga no bora bera setu bera Mungu. Nada. Hadi. Yesu ore para mepata ofino. Amém, irmão? Amém. É um dever de adorar a Shimani Deus. kitu shumeshi cha kumita Mungu. Por isso, quando você me vê, eu Yebo não mkazoni sou ibani. pastor. Memo nikala Quando eu nifunza. deixo o bado do batuque, não fique preocupado com Ningachita isso, para meu kuishega Deus. menya. Ngoma nuko lukaza kwa imani. Viver eu descer, dançar, não fique preocupado Nisichita com mpaka Deus. nisitiramba kumita Mungu. Eu não sou pastor banqueiro, nada. Imani ndirimba shoni Para mbara assistir, sakara eu não basi. vim para ser assistido. Ndimo kwera ndimo bara E mama não sakara. vim ser assistido. Ndakwera kuti vantu vandi Eu assistir. vim adorar a Deus. Imani ndakwera tarumbidza Mungu. Escreve isso. Nenda tumeke. Não veio para assistir, Yebo ndimo kwera e nem para ser assistido. Yebo kuti Mas viemos para adorar a Deus. Vamos takwera tarumbidza Mungu mwe. Mas louvar a Deus não precisa de estilo, não, para poder dançar, não. Kurumbidza Mungu mbadalini mastilo Dança como você dança. Sina mwana kwamba fulani. Peno ndugu yanga tina kwa Mungu kuliko É, você não consegue levantar esse pé. Peno kwa serumu Mas samara você tem esse irmão. Se nem a mão está doendo, mas a boca para mim. Kurumbidza Mungu huyo. Amém.
Se a boca e a mão e os pés estão amarrados, Pero no voy mas pelo menos o corpo você que Se todo o corpo está paralisado, mas se a cabeça tem a oportunidade de dizer isso, pelo menos mostra isso. Ou mesmo os olhos dizem alguma coisa disso. Mas ele está alegre. Está adorando a Deus pelo visto. Não pedindo a Deus, irmão. Sabe, a pessoa que amam a Deus ficam preocupados com o horário. Não, para ter que para adorar a Deus. Ele quando sai de casa, sai com muito louvor. De casa, alegria, só sai lá dentro. Até tomar banho. Amém, irmão? É um dever seu. É um dever de agradecer a Deus. Dá um espaço aí. Vamos no hospital. Está cheio de irmãos lá doentes, Mas eu não vou falhar antes. amanheceu, viu um prato de comida. Porque tirando, se você desce para lá, que não tem. Essa liberdade de ver a sua família toda de saúde, quem que não tem essa liberdade? Se pelo menos tem um seno no bolso, é alguém nesse, você não tem. Mesmo se conseguiu pelo menos deixar o papa, mas é quem que não conseguiu ter essa papa? Agradeça a Deus. É o seu dever. Servir a Deus, é o seu dever. Como servir? Fazer a vontade dele. Kushika kudapashe. Amém, irmãos? Amém. É o dever que nós temos para com o nosso Deus. Chimanigito E você tem um dever em relação à igreja. Deus é Deus. Igreja é igreja. Amém. Amém. Você recebe orientações de Deus. Fala diretamente com Deus. Existem orientações da igreja. É o seu dever de cumprir e de poder fazer. Você tem um dever de assistir regularmente os cultos das igrejas. É um dever. Hebreu 10, 25. Leia. Vamos ler. Hebreu 10, 25. Fora de mal, não tem outros de Bíblia? Afinal, irmãos, vocês não andam com Bíblia, né? Hebreus 10, 25. Assim diz. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. 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 Irmãos, que não se preocupa com o domingo. Antes de vir aqui na igreja, se realmente naquele dia ele reparou na sua agenda e viu que não tem nada a fazer. Na machava já acabou. Começa a reparar. Em casa, lenha tem, nem possuir. Começa a reparar. Nem no serviço não me deram um trabalho hoje. Começa a reparar. Roupa já estão limpa. Começa a reparar. Aí está o poço aí da igreja. Primeira vez que está tudo bem. Depois eu poço. Que poço aí. Amém, irmãos? Amém. Domingo é para adorar a Deus. Mesmo que
as coisas sejam custe como que forem, como deves. Mas é preciso ir à igreja. Salvo. Algo que se percebe que se explica. Então, tinha que levar tinha que ser cega. Porque quero cuidar de alguém que está doente. Ela atender muito de agora. Por algo que quando você liga também, hoje não é de vir por um motivo X. Não, porque eu vou falar com o senhor, eu vou São Pedro também. Mas não faltaram mesmo até perguntar, mas por que não vem na igreja? Lembro do novo, também sua barra chamando com o meu Mas não transforma, só começa a rir, porque não tem. mas a mulher ali não vai tomar cega. Até outros mesmo que papai não tem nada a dizer, eu faltei, estava em casa mesmo. Ele vai no papai, ele não vai não falar porque acabou para muito. Não tem conhecimento dessa verdade. E ali tem uma faramanha. Eu sou pai. Você tem o direito de assistir os cultos. E ver o nascimento sobre o Calemuno. Tem direito de orar pelos outros. Eu como africano, tu na matilha com o Tem direito de respeitar. eu como africano passa coto. E tem dever de amar os irmãos. Eu nascimento shakuda Ele não wabalo. está doente ir visitar. Ngamona baleia. Ele não está sobre um momento difícil ir também consolar. É o seu dever. Xoxin Não é que chimani. você ouviu, irmão, que alguém está doente e dizer, pastor, que vai falar. Não vou na Não é mãe, isso. pastorinha dele não vou Não é isso. Ouviu, vá. Eu vou muito então. Não é esperar que você se engane na web, não. Que não é isso. Ouviu, porque você é uma pessoa de amor. Eu bati no Porque Deus disse, ame a Deus. Mas depois ele disse, ama o seu próximo. Dá muito canal, tem uma manzana, nem que tô Então você ouviu que está doendo, o sentimento é maior. então uma manzana, eu falo tudo cara por isso. Corra, vá, visite. Joga pra mexer. Saúde. Joga música, joga pra magia. Console, dê a força. Joga pra sentir. Converse. A palavra de Deus. Ore junto com ele. Na mata Este é o seu dever. Xoxo de mariquito, ninguém entende. O irmão tem o dever E eu não vale, ninguém entende, mas mariquito. de poder fazer todas as atividades que a igreja recomenda. E a puxida é esse, uma base aí. Vamos limpar a casa de Deus. Amém, porque no cheirinho do Vamos limpar. Hoje é o meu dever. porque xoxo de mariquito, já não ninguém entende. Quero agradecer às mães. Está limpo lá atrás. Eu Obrigado. tendo a mãe, Pachena, também, Pachena. Obrigado, irmão Lourdes. Tá tendo, vai continuar. Amém. Amém. Os pais também, obrigado. Porque está Mas limpo. vai, tá tendo. Jovens, obrigado, mas ainda falta. Ainda não devo. O resto ainda não dever. Mas por que não terminam? Se combinamos para terminar, quer terminar aqui dia mais. Não pode você aumentar o dia que nós combinamos para fazer. Amém? Até domingo tem que estar limpo. Você tem que fazer daqui do preparo. Tá tudo resto? Até domingo. Amém? Esse é o dever. Xoxo de mariquito, ninguém entende. Vamos contribuir para a Páscoa. É só que Deus vira. Mas tem. É para nós sabermos. É para nós fazermos a nossa festa. E quando que eu chego a festa, tu vai lá. Amém, irmãos? Amém. É para fazermos a nossa festa. Tipo, fura de É para nós comermos, louvar a nosso Deus juntos, a morte de Jesus Cristo. Que já te tacaram na memorial, e aí a culpa para Jesus. Mas há quem é dentro de nós. Para não poder ficar no meio banco. Eu sei, não te dou, não te digo. Xoxo, né? Direção, esses 200 eu não te tiro. Irmão, não me cuida de minha direção, no xoxo, tudo, xoxo. Irmão, é o seu dever. Se mariquito, xoxo, vai deixar. Se esforço, procure. Então, tá, compadre. Pera. Amém? E nesse dia chegando eu, então, como eu não tirei, então vou ficar em casa. Quer dizer, achando-se que tem razão, não tem. Que a eu ainda tá fica, já te pude o xoxo, nunca cheguei. O irmão atende para ele, diz que ainda estamos no culto. Vem cá depois. Temos o dever, irmãos, de fazer a vontade de Deus. Se na mariquito, vai. Chite, cuida para mundo. Temos deveres. Para que mariquito, Temos dever do cristão em relação à família. na mariquito, entende? Na família. Deus, a igreja, Chete, mas você também tem outro dever lá na família. mariquito, o familiar. Lá em casa. Para muito
esposa, tem esposo. E eu vou na Você casa, tem filho, tem pais, tem tios. una wana, una Então tem um certo dever que ela deve cumprir. Amar o seu marido, estar sob sujeito ao seu marido, amar os vossos filhos, e os filhos estarem submissos aos seus pais, obedecer aos vossos pais. Então esse é um dever, porque você não adianta dizer eu amo a Deus, despreza a igreja e despreza a casa. Não adianta. Amém, irmãos? Você tem que coordenar tudo, tem que corresponder em tudo para completar a sua vida cristã ser completa. Não vou falar muito sobre marido, porque esse é um tema muito assim, mas só cada um perceba que é um dever que você deve fazer. Cuidar do seu marido, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos, cuidar da família. Dever de um cristão em relação ao governo. É bíblico, irmão. Amém. Porque nós às vezes dizemos, porque eu sou cristão, então governo, mas a Bíblia diz que nós devemos obedecer. Quando começa você a se exaltar e não querer respeitar o governo, e não querer obedecer, você está contra a palavra de Deus e contra Deus, porque Deus recomendou que nós podemos mostrar o nosso respeito e podemos obedecer. Lê a pouco aí, Romanos. Lê, não. Vamos dar 13. Lê. Romanos 13. Outro pega no Pedro, porque para você estragar, você que é a Bíblia, não é a mim não. Submissão Pega no Pedro, sim. à autoridade. 2, 3. Vamos lá, 13, 1. Vamos, Romanos. Toda alma esteja sujeita às autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos e a condenação. 3. E os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Porque é ministro de Deus, para teus bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de barro a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar os que fazem o mal. Leia aí, irmão. Assim diz a palavra, nós 3, cabeçalho dos governantes. Sujeitai-vos, pois, a toda a relação humana por amor ao Senhor, quer ao rei como superior. 14. Quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. 15. Porque esta é a verdade de Deus, que, fazendo o bem, tapeja bocas da ignorância dos homens insensatos. 16. Como livres e não tendo a liberdade para encobrir a malícia, mas sim como servos de Deus. 17. Orai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, orai ao rei. Amém. Aleluia. Muito versículo. Até Timóteo também 12:1 fala muito. Para uma vez, governantes. Você tem um dever, ser cristão tem um dever de respeitar. Amém. É um dever. Agora, se você despreza a palavra de Deus, aqui está dizendo, se você é um cristão, é preciso que mostre o respeito. Mostrar a verdade do que você é. Chama, vai para lá. São as reuniões que nós nos chamam e nós vamos para lá. E se nós estamos lá, vamos contribuir com palavras positivas.
chimiliwa na bola. administradores, governadores. Na administrador, na governador. Comecei a dar sempre já. Mas ultimamente ele diz assim: Hiyo wakumalizia kwa maneno mbaya. líderes religiosos, Watungamiri wa machechi. pedimos que nos aconselhem. Itatukubidi mutipase conselho. Todos que vão para lá, ultimamente só dizem: pedimos que vos nos aconselhem. Ele reconhece, ele sabe Hiyo que ametiwa. nós ajudamos a ele. Vamos timbawathandiza. Por meio do bom caminho, das boas palavras. Kulikizana pa njira ya bwino kwa mafala ya bwino. Amém. Nós devemos ter um bom comportamento. Estou a terminar a palavra de Deus. Itauteti kale na comportamento ya bwino. Devemos comportar-se corretamente. Tikale na comportamento ya bwino. Termos uma mudança total, autêntica. Itauti karibu kusini. Tomar uma postura real de Cristo, Jesus Cristo. Kushimiro lenye cha Yesu. Usarmos a capacete, usarmos o fardamento de Jesus. Faremo mafatamento mea. Para que o mundo veja. Para kutigoni wote. Para que o inimigo, Satanás, ele não tenha o poder de nos atingir. Akaremkana na msimba Que os seus tiros, eles não nos alcancem. kuti kupaya kwa shemu kusaya kutifikia huno. Que a sua luta conosco, a sua espada não nos atinja. Kuti kumenyana kwa shemu na ifano kusaya kufika huno. Porque nós temos a vestidura do Espírito Santo. Tunashikochelewa shamu ya mutemi. Quem fica com essa espetura do cristão, que essa vestidura? Ambatakana na É quem shikochelewa que teme a Deus, é quem vive na sociedade, como a representação de Jesus Cristo. anashimamisha shimiro cha Yesu Kristo. Sim. Ile Pessoas que vivem sem discussões em casa, bonito, livre. As pessoas já apreciaram, irmão. Então são esses então tuomea. que devemos viver essa vida comportamental positiva. Então titikale na shimiro kishikaliza. Devemos andar numa verdade. Kufamba mashopali. Devemos andar numa pureza. Kufamba mashopali. Devemos andar como pacificante. Porque temos homens pacíficos, honestos, sinceros, tendo a verdade dentro das nossas vidas. Kale watu kubanganiza shopali, watu kubashita vitu vya bwino. Deixar a mentira do lado. Kusia kunama. Mas vou terminar com uma palavra. Tenho muitos versículos, mas quero terminar com a última palavra. Ina mavesi maniki na kumaliza. Para eu terminar, Para no kunimaliza. livro de Isaías. Abra no livro de Isaías. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Leia aí no 10 só. Assim diz a palavra. Depois o outro abre no Hebreus 13:5. São outras palavras que eu quero terminar com aí. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Yeah. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Yeah. Hebreus 13:5. Alguém me ouviu? Hebreus 13:5. Hebreus 13:5. Assim diz. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te desampararei, nem te deixarei. 6. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que se possa fazer ao homem. Amém, irmãos? De toda essa vida cristã que a gente carregamos, de toda essa vida que nós dizemos somos cristãos, nós sabemos que no mundo que nós estamos, passamos por momentos difíceis, passamos por momentos angustiantes, passamos por momentos mais críticos da vida. Como Satanás, ele dia e noite não dorme. Nós sabemos no mundo que nós estamos, há muita coisa que nos atormenta. Mas, como você é cristão, uma pessoa certa de Deus, a palavra de Deus já está dizendo: não tema. Não pode comandar. Amém, irmãos? Amém. Porque eu sou o teu Deus. Eu estou contigo. Eu protejo você. Eu cuido de você. Por que temer? Por que temer do cheio? Esqueceu-se de Deus que Ele cuida de você. Por que uma dor de cabeça quando te atinge? Muitas palavras que você diga, esquecendo-se de Deus. Amém, irmãos? Porque quando nós passamos por momentos angustiantes, só conseguimos murmurar. Começamos a dar culpa. Você me enfeitiçou, você. Mas um crente vai começar a te ofender.
Um cristão, quando está em momentos difíceis de angustiante, de Utenda sofrimento, kakala na mpaka mpini. ele confia em Deus. Hii angatenda kuna Mungu. Porque ele sabe dizer Hii que amatina. Deus está comigo. Mungu anaye. Que mesmo os homens venham a mim como que eles são, Pode kubera wa muna wa ngasi. mas não temerei mal algum. Mashinza ni Porque o Senhor está comigo. Mungu O anaye. teu cajado me segura. Shimbo yami ibali sasa. Porque Deus prometeu. Mungu anati. E Ele promete que eu estou convosco dia e noite. Maana tunaimeta Então não tema, irmão. Deus está contigo, está conosco todo momento. Mungu anaiwepo anaifanya siku zetu. Eu sei que outros acabamos, saímos e na verdade Ifano perdemos a postura de cristão timbataruza shishimiro porque passamos por momentos de vezes muito tristes. timbatapita na Por perseguições, satanás, por macumarias. Mas irmãos, confia em Deus. Chembani kuna Mungu. Perdeu a vida ante querido. É a luz apitando moyo mbali. Nós choramos ao ponto até de ultrapassar os próprios mundanos. Ifano timbatalira moyo langu. Perdemos a esperança. Na mtu umwe. Perdemos o consolo da palavra que sempre nós temos ouvido. Timbataruza mafala ya mbali konselano kuno. Que eu, como cristão, que preciso me assegurar. Irmão nikitendo mafungani patizise. A palavra de Deus. Mafala ya Que Mungu. não preciso Irmão ni mafungana nini? de chorar até me matar. Pela kuzalira kutubeza. Pastor, ver que eu amava muito, eu queria que ele ainda vivesse. Irmão ni Claro. ningi no. Queríamos mesmo. Inde E likafuna. é certo porque amava mesmo. Mas já se foram. Mas já ainda. Chore, Inde mas kia. com esperança. Mas na escovil. Amém, irmãos? Nós estamos a buscar uma postura cristã. E fala que faga A realidade do que nós somos. E fala chopari chamti fala feano. Deus é conosco. Mungu Deus anafanya. cuida de nós. E Deus protege a nós. E é Deus é conosco. Mungu anaifano. Não tema, irmão. Não pode kupamata. Aleluia. Amém. 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 Deus é conosco, irmão. Mungu anaifano. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Mungu atutarise. Esse Deus é grandioso. Mungu mwenye mkulu kweli kweli. Coloque-se de pé, irmão. Mungu ambale kwa ulibobo.